Vamos aqui dar continuidade, né? Agora vamos ver a parte de formatação, né? Porque os trabalhos acadêmicos, eles têm uma configuração de página para se adequarem, né? Que é através das normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ela é exigida em trabalhos acadêmicos, artigos científicos e monografias. E o serviço online do Google, ele possibilita essa edição desses itens, como margem, espaçamento, citação, recuo, entre outros, né? E é de uma maneira bem simples, né? E é direto no documento, e a gente não precisa de um auxílio de outros programas. Então, através do Google Documentos, a gente consegue fazer essa configuração, né, que ela tem uma norma que é regida, né? Então, a primeira coisa a se fazer num trabalho é a capa, né? E nessa capa deve conter o quê? O nome da instituição, o nome do autor, o título, o subtítulo, o local que o seu trabalho vai ser apresentado, né? E o ano da apresentação. Aqui eu só coloquei para antecipar, né? Por padrão a gente coloca ele alinhado ao centro ou centralizado. Como é que eu faço isso? Seleciono o texto que eu quero, né? E vou aqui nessa opção de alinhar no centro ou utilizando o atalho Ctrl Shift E. Quando eu peço para centralizar, ele vai alinhar. Veja que aqui não alinhou, porque eu dei um espaço. Deixa eu aqui apagar, voltar para o canto. Vou selecionar aqui novamente e pedir para centralizar. Vou tirar aqui um pouco o zoom, vou botar aqui 50% para a gente visualizar a tela completa. Aí aqui eu tenho a minha visão geral da minha página, né? Aí posso voltar o zoom de 100% aqui, ó, para ficar melhor a edição, certo? E o tamanho da fonte padrão para a capa é tamanho 12, o tamanho da fonte, que é aqui, ó, nessa barra aqui superior, onde tem o tamanho da fonte. Por padrão ela tá vindo 11, mas o padrão da ABNT é 12. E o tipo da fonte pode variar. O que é o tipo? É o nome da fonte aqui, ó, fonte. Costuma ser Arial ou Times, ó. Pode ser Times ou Arial. E sempre que eu for fazer uma alteração, eu tenho que estar com o meu texto selecionado. Olha só o que aconteceu. Mudei para o tamanho 12 e ele foi para a outra página. Eu volto aqui e apago algumas linhas, certo? Então aqui eu formatei a minha capa. Mas antes disso, o que nós tínhamos feito no vídeo anterior? Configurado a página, que foi aqui em arquivo, configuração de página, que por padrão, que a gente viu lá, é superior 3, inferior 2, à esquerda 3 e à direita 2, certo? Você viu isso? Aí eu dou um OK, então todas as minhas páginas do meu arquivo vai estar com essa configuração, certo? Aí a outra configuração é o espaçamento entre linhas. Eu vou aqui tirar toda essa formatação aqui.
Vamos supor aqui que começou, copiei e colei da internet, né? Ou então eu digitei, ou falei aqui no microfone e digitei aqui verbalmente, certo? E eu sei que as configurações de espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 entre linhas, né? Que é de acordo com a ABNT, que todo o meu texto, né? Ele tem que estar com espaçamento de 1,5. Então eu seleciono o texto e peço que e digo que o espaçamento é de 1,5 entre linhas. Então, com o texto selecionado, eu vou aqui no menu espaçamento entre linhas e coloco 1,5, certo? Então aí ela já ficou com espaçamento entre linhas de 1,5. E peço aqui para justificar o meu texto. Então ele vai estar aqui todo alinhado com a minha margem, que nós configuramos de 3 e de 2, certo? O único local onde eu não coloco espaçamento de 1,5 entre linhas são nas minhas citações de mais de 3 linhas, nas notas de rodapé, nas referências, nas legendas e tabelas, que onde essas citações de mais de 3 linhas, nota de rodapé, referência, legenda e tabelas, elas vão utilizar o espaçamento simples, certo? Então, aqui o meu texto tem que ser tamanho 12, né? Vou deixar Arial, né? Se você quiser mudar para Times, não tem problema, né? Deixo no Times. A outra regra da ABNT é o quê? Que o recuo da primeira linha do parágrafo é de 1,25 centímetros. Lembra quando a gente ia começar a escrever um texto na escola que tinha que botar o dedo e logo em seguida começava o texto? Pois é, esse é 1,25. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o texto, tá vendo que tem aqui, ó, esse pontinho azul? Eu tenho uma seta para baixo, né, com esse triângulo, e um retângulo em cima, como se fosse uma casinha, de cabeça para baixo. Então, se eu quero só o recuo da primeira linha, eu seleciono eu só clico no retângulo de cima e posiciono em 1,25. Quando eu arrastar e clicar e soltar, ele vai fazer a cada novo parágrafo um recuo de 1,5. Se eu der um enter aqui, ele já vai iniciar um novo parágrafo com esse espaçamento, certo? Ok. Se você não tiver compreendido, volta um pouquinho para visualizar essa configuração. E quando eu tenho alguma citação direta com mais de 3 linhas, que é algo que algum autor falou em algum artigo, algum livro, eu tenho que colocar ele em forma de citação direta, de mais de 3 linhas, que tem uma formatação específica. Como assim? Vamos supor que aqui é uma citação, uma fala de alguém. Vamos lá. Então, para que eu identifique no texto que é uma citação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um recuo da margem à esquerda de 4 centímetros. Então, para que eu faça isso, eu tenho que tirar aquele recuo de 1,25, né? Com o texto selecionado. E vou
clicar somente no triângulo, que ele vai puxar aqui, ó, para mim, todo o recuo. Aí eu vou e coloco em 4 centímetros, que é a formatação da ABNT é 4 centímetros. Então, ela puxou todo o meu texto, não somente a primeira linha, 4 centímetros. E esse texto tem que ser no tamanho 10. No tamanho 10. E o espaçamento que nós vimos que em todo o texto tem que ser 1,5. Aí nós temos as exceções. Quando é uma citação de mais de 3 linhas, ele fica com o espaçamento simples, certo? Ok. E, por exemplo, digitei e apareceu um sublinhado aqui vermelho. O que é que eu tenho que fazer? O que é que está dizendo aqui? Que essa palavra está errada, está faltando alguma coisa ortográfica, né? Então, eu posso clicar com o botão direito e ele vai dizer, você quis dizer parágrafo. Aí eu vou ir, porque ele vai fazer a verificação ortográfica e gramatical. Então, eu vou e clico aqui e ele vai corrigir automaticamente, certo? Como aqui é 1 GB, vamos ver aqui, ele diz que é para colocar junto, porque é uma medida de dados, né? Então, ele tem que ficar junto, 1 GB, 1 GB, certo? Espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida, você bota aí no comentário para a gente tirar a nossa dúvida no nosso momento online. E se apareceu alguma nova dúvida, pode botar também algo que eu não falei durante aqui a aula. Você pode botar que a gente também pode estar tirando a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega seu, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.